Hoje, como eu falei para vocês, essa indisposição que eu estou me fez chegar a essa escolha desse texto. Mas não só porque eu queria um texto mais curto, também porque essa falta de saúde, vamos dizer assim, me lembrou de uma história que se relaciona muito com o texto que ainda leremos, de Marcos 1. Eu não sei quem de vocês aqui já ouviu falar de um bilionário chamado Brian Johnson. Talvez você não o conheça por este nome, mas é possível que você já tenha ouvido falar do bilionário que gasta milhões e milhões de dólares todos os anos na tentativa de rejuvenescer, na tentativa de permanecer mais novo. Se você pesquisar em casa, não agora, sobre esse nome, você verá como é curiosa a história dele. Esse homem que tem 45 anos já gastou milhões de dólares cuidando da sua saúde. E por causa disso, realmente, ele conseguiu vários avanços, ou no caso, retrocessos. Ele rejuvenesceu, ele se tornou mais novo em seu ritmo cardíaco, na saúde do seu sangue, saúde da pele e várias outras coisas. Como ele chegou nisso? Gastando milhões e milhões de dólares. Ele toma dezenas de remédios todos os dias, já acorda passando um tempo se dedicando a isso, tomando remédios, depois ele vai fazer exercício, ele se alimenta de forma extremamente regrada, passa mais creme na pele do que qualquer mulher que eu já tenha visto, e ele não faz só essas coisas que talvez, em algum grau, sejam semelhantes ao que nós fazemos, só que multiplicada por milhões, certo? Mas esse é um homem que preparou toda uma equipe médica que segue o acompanhando todos os dias do mês, uma equipe de 30 médicos, só para acompanhar como está o progresso nessa sua tentativa de cuidar da saúde. Além disso, ele chegou ao extremo de usar do sangue do seu filho como um doador, para ficar fazendo transfusões de sangue, para trocar o sangue, colocar o sangue do filho dele nele, na tentativa de rejuvenescer. Então é um homem que tem feito de tudo, pensando em como permanecer jovem, como cuidar da sua própria saúde. E sim, não tem como ouvir essa história, e nós, meros mortais aqui que não temos esses milhões de dólares para gastar com remédios, não nos espantarmos, não acharmos que essa história é quase que de um conto de fadas, de um livro, de alguma coisa de ficção científica, por exemplo. Mas não é só o Brian Johnson que tem se dedicado de formas quase que extremas a cuidar da saúde. São muitas as pessoas. A ideia do mundo fitness tem se propagado. Em muitos sentidos, isso é bom, porque, como nós sempre oramos, temos que cuidar do corpo que o Senhor nos deu para a glória dele. Eu ia gostar de ter uma equipe médica para estar me tratando, para já estar 100% aqui com vocês hoje. Mas o que é interessante, o que chama atenção, não é o cuidar da saúde, mas é a ênfase exacerbada em fazer isso. Essas pessoas têm se dedicado a cuidar da saúde como se esse fosse o fim, o objetivo, o propósito de suas vidas. Então, se você pesquisar na internet por extremos no cuidado da saúde, você não vai encontrar somente a história do Brian Johnson, você vai encontrar várias outras. E se você não quiser olhar tanto para extremos, mas se focar simplesmente em prioridades, talvez você perceba que você também tem priorizado demais a sua saúde. Ou talvez você simplesmente deveria começar a cuidar um pouco mais. Agora, o que é interessante aqui é que o Brian Johnson nos mostra, na filosofia dele, que ele nasceu para cuidar da saúde dele e permanecer jovem. Mas o que é que Jesus nos ensina sobre como nós devemos viver e o que nós devemos priorizar? Esse texto de Marcos 1,35, apesar de nenhuma vez usar a palavra saúde, nos dá princípios interessantes para meditarmos no assunto. Por isso eu quero que você olhe aí para o texto e medite comigo. Diz assim o texto, Marcos 1, capítulo 1, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse:
Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Esse é um texto que talvez você tenha lido várias vezes, mas não percebido tão claramente esse ensino que ele traz sobre como devemos olhar para as prioridades da nossa vida. Porque para você entender bem um texto, você sempre precisa olhar para o seu contexto. Então façamos isso, olhemos aqui para o contexto desse texto em que nós estamos meditando. Retorne um pouco aí nas páginas de sua Bíblia para o início do capítulo 1 de Marcos, e você vai ver os títulos que sua Bíblia vai trazer. Talvez sejam relativamente diferentes, né, do que eu tenho, mas ainda assim vão trazer a essência. A partir ali do versículo 14, nós temos aqui o título, o começo do ministério na Galileia. Depois, versículo 16, Jesus chama 4 pescadores. E aí, versículo 21, chegamos no mesmo dia em que está acontecendo a maior parte desses eventos que nós vemos no texto de Marcos 1, do 35 ao 39, o texto que estamos meditando. É dito assim, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Jesus estava ali pregando na sinagoga, logo no sábado cedinho, e ali apareceu um endemoniado e ele curou. Quando ele saiu dali, se dirigiu então para a casa da sogra de Pedro, e ele curou a sua sogra. Depois, ao cair da tarde, conforme o versículo 32 diz aí para você, muitas outras curas aconteceram. Uma multidão veio até Jesus ao fim da tarde para que ele pudesse curá-las. Por que essa multidão foi no final da tarde? Porque a contagem de horas e de dias dos judeus não é a mesma da nossa. Nós tendemos a perceber o final de um dia a partir do quê? 11h59 é um dia, meia-noite começa o outro. Para os judeus, ao findar da tarde, já começava o outro dia. Como eles tinham interpretações muito equivocadas, exageradas a respeito de como guardar o sábado devido à influência dos fariseus, os judeus pensavam que não podiam se envolver nem mesmo em práticas relacionadas às suas curas no sábado. Ao menos eles evitavam isso. E é por isso que eles só vêm ao findar da tarde, ao cair da tarde, porque é nesse momento que, para eles, o sábado havia acabado, e eles então poderiam ir ali até Jesus e pedir cura a ele, sem estarem quebrando o sábado, pelo menos aos olhos dos fariseus. Então, já tendo um dia cheio, no final da tarde, Jesus ainda se depara com uma multidão querendo curá-lo. Em suas obras, em seu ministério, ele já estava se tornando muito popular. Então, muitas pessoas queriam que, assim como ele havia curado o primo da vizinha, o amigo do irmão, ou coisas semelhantes, que ele trouxesse curas para elas. Agora imagine Jesus, depois desse dia que já foi cheio, com essa multidão, uma fila maior do que a do SUS, para curar. Jesus poderia só ter estralado o dedo e curado todo mundo? Claro, ele é Deus Todo-Poderoso. Claro que ele poderia. Mas era assim que ele gostava de fazer as coisas? Não. 90% das curas que nós vemos Jesus fazer nos evangelhos são curas em que ele tem algum contato pessoal com uma pessoa, ou pelo menos com alguém que vem falar dessa pessoa que está doente. Jesus, então, muito provavelmente, ficou ali até muito tarde, curando aquela multidão. E então, depois desse dia extremamente cansativo, nós chegamos aqui no nosso texto. Qual seria a continuação da história se nós estivéssemos falando da história de um personagem de livro ou da sua história após um dia cheio de trabalho? Depois de ter ficado até a madrugada trabalhando, o que nós esperaríamos nos próximos versos, nas próximas frases sobre o que você fez? E foi dormir e dormiu até meio-dia, até mais tarde, descansou, não é verdade? O que é que Jesus fez? Versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, como se diz aqui na Ara, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Assim, meus irmãos, aqui nós começamos a ver o que eu pretendo destacar para vocês ao longo dessa exposição,
que Jesus nos ensina que é mais importante cuidar daquilo que é eterno, da nossa saúde espiritual, do que daquilo que é passageiro, da nossa saúde física meramente. Jesus vai nos ensinar que é mais importante cuidar do que é eterno do que é passageiro. E ele vai nos mostrar isso, primeiramente, por causa da sua ênfase em se dedicar à oração. Como eu falei, Jesus está aqui depois de um dia extremamente cansativo que ele possuiu. Um dos dias mais cheios, pelo menos segundo os que nós temos relatados no Evangelho. Mas, ao invés de descansar mais, sabe o que é que Jesus sentiu falta? Ao invés de restaurar as suas energias físicas, sabe o que é que ele estava sentindo falta? De restaurar as suas forças espirituais, buscando o Pai em comunhão. Jesus, depois desse dia extremamente cansativo, de alta madrugada, sai para orar. A expressão alta madrugada aqui, segundo a contagem de hora dos judeus, era algo ali entre 3 e 6 da manhã. Mas como o texto nos dá a entender que ele conseguiu ficar só durante algum tempo e que só depois os discípulos o encontraram, é bem possível que ele tenha saído mais próximo ali das 3. Então, nesse horário, Jesus saiu e ele foi para um local onde ele gostaria de ficar sozinho, um lugar deserto, onde ele não poderia ser encontrado. Ele não foi para um lugar onde os discípulos facilmente poderiam chegar até ele e dizer: ô Jesus, estão chamando o Senhor ali, viu? Não, ele foi para um local onde ele pudesse realmente ficar a sós com o Pai. Ele valorizava esse tempo dele sozinho com o Pai em oração. Tanto que a expressão que se encontra na Ara, procuraram-no diligentemente, nos dá a entender que os discípulos tiveram dificuldades para encontrar. Eles batalharam, eles foram zelosos, eles se esforçaram bastante para conseguir encontrá-lo. Por quê? Porque Jesus valorizava esse momento que ele tinha a sós com o Pai. Aqui, meus irmãos, nós vemos Jesus, ao invés de se dedicar a cuidar da saúde do seu corpo e descansar, se dedicando em primeiro lugar a restaurar a sua comunhão com o Pai, ou fortificar a sua comunhão com o Pai, melhor dizendo, através da oração. E talvez você ouça isso e diga: não, mas para Jesus é muito fácil, ele é Deus, ele não se cansa. Mas você está enganado com essa afirmação. Nós vemos nos evangelhos relatos de Jesus se cansando, dormindo inclusive tão profundamente que em meio a uma das tempestades mais assustadoras que já aconteceram ali naquela região, ao ponto de pescadores experientes ficarem temendo por suas vidas, ele continuava dormindo até que os discípulos o acordaram. Jesus precisava comer, ele se alimentava. Jesus era homem. E é homem, assim como nós somos seres humanos. Perceba que para que nós tivéssemos um mediador perfeito entre Deus e nós, Jesus, o Filho perfeito de Deus, Deus como Ele é, se fez homem para que Ele pudesse representar homens diante do Senhor. O nosso Deus é um Deus poderoso, grande, e o nosso Deus, Jesus Cristo, é também homem, assim como nós somos. Ele não foi, ele continua sendo e ele sempre será, para que nós tenhamos sempre essa mediação perfeita entre nós e Deus. Então sim, Jesus se cansava, mas mesmo em momentos de cansaço, ele priorizava a oração. A oração não foi um acidente na vida de Jesus, não era algo que acontecia aqui e ali, não era como muitos de nós somos, que participamos de uma vigília de oração até alta madrugada, mas depois passamos meses sem orar de forma regular, no máximo 5, 10 minutos por dia. Jesus orava a todo instante. Quando nós olhamos para a narrativa dos evangelhos, vemos que ele orou quando foi batizado, orou momentos antes de escolher os 12 apóstolos, nas 2 vezes que multiplicou os pães, no Monte da Transfiguração, antes de ensinar os discípulos a fazerem a oração do Senhor, ele orou. Ele orou em frente à tumba de Lázaro, orou no Getsêmani pouco antes de se entregar à cruz e orou até mesmo na própria cruz. Jesus orava constantemente, sem cessar. Ele amava orar, porque ele sabia que a oração
é um instrumento para que nós nos coloquemos diante do Senhor em um relacionamento pessoal com o Senhor. E ele valorizava isso, ele priorizava isso. Na verdade, inclusive, quando nós olhamos para a cruz, percebemos que o maior dos sofrimentos de Cristo não foram as chicotadas, não foram os cravos em suas mãos, em seus pés, não foram os espinhos em sua cabeça, não foi a humilhação que ele recebeu, nenhuma dessas coisas. A maior das tristezas que nós vemos Jesus demonstrar é aquela de estar separado do Pai por causa dos nossos pecados que ele carregou sobre si. Ali na cruz, como eu falei, Jesus orou, mas ali a sua oração, pelo menos naquele momento, não estava sendo ouvida. Ele estava separado de Deus Pai por causa dos nossos pecados. Por isso ele diz: Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Os pecados que faziam separação entre nós e Deus, entre homens pecadores sujos, fizeram separação entre o Filho Santo de Deus e o seu Pai Celeste. Ali foi o maior dos sofrimentos de Cristo, o momento em que ele não foi ouvido em suas orações pelo seu Pai. Mas nós sabemos que Deus o ressuscitou. Ele hoje subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós, e ele há de voltar em vitória, com alegria, reinando para reinar com o seu povo. Nosso Senhor Jesus nos mostra aqui em sua vida que cuidar daquilo que é eterno, da nossa vida espiritual, é mais importante do que cuidar do que qualquer outra coisa passageira. E ele nos mostra isso pela ênfase que ele dava à oração. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Nós temos que valorizar a oração. Você tem feito isso? Como tem sido a oração para você? Como eu falei, é algo que acontece aqui e ali. A oração mais longa que você faz na semana é essa oração que nós fazemos aqui como igreja? O quanto você tem valorizado aquilo que Jesus, o Filho Santo de Deus, valorizava ao ponto que nós vemos aqui. Você é um cristão, não é? É um seguidor de Cristo. Aprende com seu mestre, não é verdade? Então aprenda com ele sobre aquilo que foi prioridade na vida dele. Cuide daquilo que é eterno, mais do que daquilo que é passageiro. Se dedique à oração e valorize a oração, porque a oração não é uma mera prática ritualística de uma religião vazia. A oração é o nosso canal de acesso a Deus. E sabe o que mais? Você não merecia ser ouvido pelo Senhor nas orações. Você não merecia. Mas hoje, se você está em Cristo, você tem acesso direto ao Pai, por causa dos méritos dele, por causa dos méritos de Jesus. É interessante como a gente só dá valor muitas vezes ao que a gente não tem, não é? Se não fosse possível orar ao Senhor, falar com o Senhor, se apenas algumas pouquíssimas pessoas extremamente santas pudessem fazer isso, o quanto você iria falar nas reuniões de pequeno grupo, conversando com as pessoas após o culto, na sua casa, dizendo: nossa, como eu gostaria de ter acesso a Deus e falar com Ele. Mas você tem esse acesso, a qualquer instante, a qualquer hora, e Ele te ouve. Talvez o que você precise seja começar as suas orações pedindo por mais fé, dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajude porque a minha fé é pequena. Me dê mais fé de que o Senhor está aqui me ouvindo e de que eu estou falando com o Senhor, estou diante da presença do Deus Santo e Poderoso, e esse é um tremendo privilégio que eu jamais merecia ter. Que assim você valorize a oração, que você não deixe que o seu trabalho, a sua correria, o seu cansaço, ou mesmo coisas boas também, como o tempo da família, qualquer outra coisa, lhe tirem um tempo de orar.
Eu não orei hoje porque... Não, porque o trabalho foi muito puxado hoje. Eu não orei hoje porque... Não, porque hoje eu tive que priorizar o tempo para brincar com os meninos. Eu não orei hoje porque... Não, porque hoje eu viajei. Jesus, num dos dias mais cheios de trabalho dele, num dos dias mais densos de seu ministério, cansado, como um homem que se cansa, se levanta de madrugada, porque ele não pode deixar de orar ao seu Deus e Pai. Ele priorizava. Portanto, que dirá eu e você? Lembra, nós começamos falando aqui sobre a adoção. Não foi isso que nós meditamos na resposta do catecismo de hoje? Nós temos acesso ao nosso Pai Celeste. Nós temos que valorizar isso. Nós temos que buscar ao Senhor e seguir os exemplos de Cristo. Agora perceba, quando eu falo de seguir o exemplo de Cristo, deixe-me chamar a atenção para algumas aplicações importantes. Uma delas é, Jesus levantou de madrugada para orar, o que era por volta das 3 da manhã. Mas não caia nessa ideia equivocada de que orar às 3 da manhã é mais santo do que orar às 3 da tarde. Como se nesse horário tivesse menos trânsito para orar ao Senhor. Não é assim. O Senhor ouve você, ouve as suas orações em qualquer horário, em qualquer momento, às 3 da tarde, às 3 da manhã, às 2, às 5, às 7, a hora que você quiser. O Senhor está sempre com você e Ele o ouve. É por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Orem a todo tempo. Que assim como Jesus, então, você valorize a oração para que ela seja uma prática constante na sua vida. Que você faça pequenas orações ao longo do seu dia. Chega num local, ao invés de ver o WhatsApp, ou mandar mensagem, ou olhar o Instagram, ora ao Senhor. Está indo para um local? Ora. Recebeu algo, agradece orando. Algo de ruim aconteceu, pede misericórdia do Senhor orando. Está precisando de algo? Pede ao Senhor em oração. Ore a todo instante. Mas assim como Jesus também, valorize o seu tempo a sós com o Pai. Que você, então, busque ter um momento específico do seu dia, onde você consegue ficar sozinho para orar a Deus sem ser interrompido. Jesus foi a um deserto para fazer isso. Talvez você diga, não, mas a minha casa é uma barulheira só, não consigo orar. Eu sei o que é barulho, gente, eu tenho 2 crianças correndo na minha casa. Talvez não seja tão barulhenta quanto a sua, mas, se for necessário, vá para um deserto e ore. Vá para o banheiro, se tranque e ore. Vá para dentro do seu carro, é um silêncio muito bom, inclusive, e ore. Mas ore, tenha o seu momento específico do dia, onde você fica a sós com o Senhor e conversa com Ele sem ser interrompido. Do que adianta você dizer, agora eu vou orar, e deixa seu celular assim, virado para você. Ou, eu vou orar, e deixa sua porta aberta para que na primeira interrupção você seja liberto daquele peso de orar e se levante e vá embora. Você tem que batalhar para orar. A oração deve ser algo que você valoriza tanto, que você prioriza, que você luta para que ela não falte e para que ela seja priorizada, independente do seu cansaço, independente da sua rotina, independente das suas dificuldades, você valoriza a oração. Uma outra coisa importante que nós tiramos daqui é o seguinte, esse texto não é um texto autoritativo que está nos prescrevendo que nós temos que orar de manhã. Sempre no início da manhã nós temos que orar. Não está aqui, nesse texto, uma prescrição sobre em qual dos momentos do dia eu devo orar, independente de ser 3 da manhã, mas orar de manhã ou orar de noite, eu tenho que começar todo dia orando? O texto não está dizendo que isso é uma ordem, mas nós vemos nas Escrituras inúmeros textos apontando para a importância de, assim como Jesus fez, fazermos também de começarmos o nosso dia com Deus. Essa é uma parte importante que nós podemos tirar desse levantar de Jesus de madrugada. Não o horário específico das 3 horas, mas o começar o dia com Deus. Porque isso demonstra a nossa dependência. Demonstra que nós reconhecemos a dependência do Senhor. Sabe quando você se levanta e diz assim, não, eu não tenho condições de sair para fazer o que eu vou fazer hoje, porque eu não vou conseguir parar depois para comer. E se eu não comer agora, eu ficarei mal depois. Mas, em compensação, você
sai, vai embora trabalhar sem ter orado, não consegue mais encontrar horário para orar e está tudo bem. Por quê? Isso demonstra que você não se considera dependente do Senhor. Seja dependente, ore ao Senhor, o busque, comece o dia diante dele. Se você é alguém que tem dificuldade de manhã, tudo bem, pode começar com uma oração mais breve e então em um outro momento você tem o seu momento maior de devocional e de oração. Mas valorize a oração e tente começar o dia com o Senhor, pedindo por tudo que você vai fazer, pedindo que Ele conduza a sua vida e lhe guie. E assim, meus irmãos, aqui nós vemos a importância da oração e de começarmos o dia com o Senhor. Um autor chamado E.M. Bounds, em seu livro Poder da Oração, chegou a dizer assim sobre isso: se Deus não está em primeiro lugar nos nossos pensamentos e esforços pela manhã, Ele estará em último lugar durante todo o resto do dia. Essa é uma frase forte. Ela não é absoluta. Tem gente que mantém uma vida de oração e acaba orando mais à tarde, no final do dia. Mas ela tem muitos sentidos aqui de verdade. E ela pode ser vista na vida de muitos de nós. Que quando não começamos o dia orando diante do Senhor, dificilmente conseguimos parar para fazer isso depois. No máximo aquela oração rápida no final do dia, só para não deixar passar em branco, porque nós já estamos muito cansados. Então, que se você deixar para orar no final do dia, ore e não deixe que o seu cansaço atrapalhe isso. Mas aproveite também a importância, a utilidade de começar o dia diante do Senhor. Mas, acima de tudo, ore constantemente. Priorize a oração e cuide mais daquilo que é eterno do que daquilo que é passageiro, se dedicando à oração. Mas esse texto não para por aqui. Jesus, além de nos mostrar que é mais importante cuidar do que é eterno do que é passageiro, por causa da sua ênfase, da sua preocupação com a oração, também nos ensina que é mais importante cuidar do que é eterno do que é passageiro, por causa da ênfase de seu ministério na palavra. Na palavra. Olhe para o texto mais uma vez. Se nos versículos 35 e 36 vemos Jesus indo orar e se escondendo ali para orar sozinho, no versículo 37, finalmente, os discípulos o encontram. É dito que eles procuraram diligentemente por ele, com esforços, mas finalmente eles o encontram. E o que é que eles dizem? Ó Jesus, o que é que você está fazendo aí? Todos estão procurando você. É como se os discípulos estivessem dizendo, você está aí perdendo tempo na oração, mas tem uma multidão ali querendo ser curada. Vamos trabalhar? Vamos fazer o que é importante? Os discípulos parece que não entenderam esse princípio de que aquilo que é eterno é mais importante do que o que é passageiro. Sim, Jesus é um médico dos médicos, mas quando ele se chama de médico, ele está falando de um médico espiritual. Ele está, acima de tudo, falando dele como médico da alma. O médico que traz a purificação, não de uma doença comum, mas do pecado, e então a saúde, não uma saúde qualquer, mas da santidade espiritual, do ser novamente reconciliado, unido àquele que é a fonte da vida, o Deus eterno e santo. O que nós vemos aqui é que enquanto os discípulos de Jesus chegam para ele, olha, tem uma multidão ali, vamos lá, vamos curar. Qual é a resposta que Jesus dá? Olha para o texto, versículo 38. Jesus, porém, ou seja, em contraste com o que os discípulos estavam falando, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Para que Jesus veio? Para pôr um fim à profissão da medicina. Pôr um fim a todos os hospitais. Não. Jesus curou absolutamente todas as pessoas de sua época? Não. Curou absolutamente todas as pessoas que de alguma maneira se chegavam a ele? Não, ele não curou, por exemplo, o restante dessa multidão. Entenda o seguinte, o que nós vemos aqui é uma questão de prioridade. Epa, que agora a gente vai ter esse desafio aí, né? O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma questão de prioridade.
nós vemos que Jesus se importava também com a saúde das pessoas, tanto que ele curou. O que foi que eu comecei falando para vocês? Que este dia aqui, essa narrativa aqui, começa no mesmo dia em que Jesus fez muitas curas, não é? Ele estava lá ensinando e aí curou um endemoniado. Depois curou a sogra de Pedro. Não sei se Pedro ficou muito contente, mas ele curou. Depois ele foi lá e curou uma grande multidão. Ele curou pessoas, ele se importava com a saúde das pessoas. Jesus não era alguém frio, ele se compadecia. E nós vemos isso várias vezes, nós vemos isso nessas ocasiões, inclusive vemos isso logo depois aqui. O próximo título que nós encontramos aqui no texto é A Cura de um Leproso. E depois nós encontramos também a cura de um paralítico. Aquela famosa história de um paralítico que é descido por meio de um buraco no teto onde Jesus estava. Só que eu quero que você perceba o seguinte, questão de prioridade e ênfases. Em todas essas ocasiões, Jesus não estava procurando pessoas para curar. Jesus estava procurando pessoas para ouvir a sua pregação. Quando ele curou o endemoniado, o que é que ele estava fazendo? Ele estava na sinagoga ensinando. Quando ele cura a multidão, por que aquela multidão se chega a ele? Porque ouviu do seu ministério, da sua palavra. Quando ele cura esses leprosos, logo a seguir do nosso texto, ele está indo em direção a outras regiões para pregar e então eles o encontram. Quando ele cura o paralítico, o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando e havia uma multidão ouvindo. E o paralítico ali interrompe a pregação. O que eu quero dizer aqui é, nós não podemos cair em extremos. Eu não estou dizendo que Jesus não se importa com a sua saúde, que Jesus não se importa com a saúde das pessoas. Jesus curou, e até hoje ele atende orações curando pessoas. Inclusive tivemos relatos de curas recentemente, do Senhor trabalhando aqui na família de um dos membros dessa igreja. O Senhor se importa, mas veja qual é a prioridade. O que eu estou dizendo não é que não importa cuidar do que é passageiro, mas é que é mais importante cuidar do que é eterno do que é passageiro. Ao invés de dizer, ok, vamos lá, vamos terminar de curar toda a multidão, e então, se sobrar tempo, eu prego, o que é que Jesus disse? Deixem eles lá. Não foi para isso que eu vim. Eu não vim para dar cura a todas as pessoas, curas físicas. Eu vim para pregar o evangelho da libertação, o evangelho que salva. Jesus estava muito convicto do seu chamado, do seu ministério. É tanto que, quando ele lê Isaías 61, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade infelizmente vai ser complicado. Tenta entrar em contato. Meus irmãos, coisas acontecem. O Senhor que governa tudo quis assim. Ainda consegue me ouvir falando mais alto? Vamos caminhar para o fim. O que nós precisamos perceber aqui é que Jesus, lendo esse texto de Isaías, aplica a si mesmo. E ele reconhece que ele era o cumprimento daquilo. Mas de que tipo de libertação Isaías estava falando aqui? Era da libertação da condenação do pecado, da libertação da escravidão do pecado, libertação, cura dos males do pecado. E Jesus, então, entende isso. E é por isso que ele diz, olha, vamos pregar. Foi para isso que eu vim. O que nós precisamos lembrar é que Jesus não estava tão interessado em curar as cegueiras dos olhos, quanto em curar a cegueira espiritual das pessoas. Jesus não estava tão interessado em fazer com que pessoas voltassem a andar, como em fazer com que pessoas voltassem a andar em direção ao Senhor, nos caminhos do Senhor. Jesus não estava tão interessado em dar vida, ressuscitar pessoas que haviam morrido fisicamente, como em dar nova vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. O que nós vemos é que Jesus priorizava aquilo que é eterno, ainda que cuidasse também daquilo que é passageiro. E ele fazia isso por meio do seu cuidado, da sua ênfase na
pregação da palavra, na meditação da palavra. E é assim que nós devemos ser. Devemos ajudar as pessoas à nossa volta? Com certeza, eu ainda quero enfatizar mais isso. Mas eu quero que você entenda primeiro o que é, primeiro, a prioridade. Eu quero que você saiba que você precisa se dedicar mais à palavra do que a qualquer outro tipo de serviço às pessoas. Isso implica que você precisa conhecê-la. Porque se você não conhecer a palavra, como você vai levá-la a outras pessoas? Por isso que aqui nós vemos a dupla dinâmica da parte devocional, da vida devocional. A oração e a meditação na palavra. Jesus meditava na palavra, ele valorizava a palavra e ele queria que as pessoas conhecessem a palavra. É assim que o cristão tem que ser. Você precisa ter não só uma vida de oração, mas priorizar uma vida de meditação na palavra. Você precisa conhecer a palavra, precisa refletir sobre o que ela diz, se encher dela, ser tratado, fortalecido por meio dela, ouvindo as palavras do seu Pai Celeste por meio dela. E então, fortalecido por ela, pregá-la para que outras pessoas também recebam a cura mais importante de todas, não meramente uma cura física, mas uma cura espiritual, que elas encontrem salvação e nova vida em Jesus. Então aqui, meus irmãos, eu tenho algumas breves aplicações. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar da teologia da missão integral, que é uma teologia que entende que é igual a importância entre pregar o evangelho e cuidar das necessidades físicas das pessoas. Inclusive, para eles, muitas vezes, a pregação se torna menos importante. Nós precisamos mais levar comida a quem não tem e agasalho a quem não tem do que pregar o evangelho. Mas Jesus nos mostra aqui, a Bíblia como um todo nos mostra aqui, que não é essa a prioridade. Devemos ajudar as pessoas que estão passando por necessidade? Claro! O nosso Senhor é compassivo, Ele se compadeceu e Ele quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós usemos nossos bens assim. Nós estamos vendo agora esse caos que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Doe, use seus bens para ajudar as pessoas, cuide das necessidades físicas delas também. Mas, se você se preocupar apenas em dar comida, dar sopa, o famoso sopão de quase todos os ministérios evangelísticos, e dar agasalhos às pessoas, tudo o que você vai fazer é levar as pessoas a continuar no mesmo caminho para o inferno, só que de barriga cheia e bem agasalhados. Isso não vai trazer a cura que elas precisam. Então, cuide das necessidades físicas. Tiago lembra que não adianta só pregar a palavra, nós temos que também cuidar das necessidades das pessoas. Mas, acima de tudo, cuide daquilo que é eterno. Pregue o evangelho que cura eternamente a alma. E que você também cuide da sua vida dessa maneira. Meditando nessa palavra que salva pessoas, que salvou você, para que você permaneça alimentado, cuidado, saudável, espiritualmente, acima de tudo. Nós devemos cuidar da nossa saúde? Devemos cuidar da saúde de outras pessoas? Com certeza. Devemos. Sempre oramos por isso aqui, não é verdade? O nosso corpo importa. Não somos pessoas que valorizam somente a alma. Não somos caçadores de fantasmas. Nós cuidamos da pessoa como um todo. Mas existe uma prioridade. E, acima de tudo, precisamos cuidar daquilo que é eterno, mais do que daquilo que é passageiro. Que Deus conduza você dessa maneira e que assim você seja fortalecido no Senhor, seguindo os exemplos de Jesus. Vamos orar? Deus Santo Todo-Poderoso, que o Senhor nos faça ter esse senso de prioridade, sabermos o que priorizar na nossa vida, sabermos o que fazermos de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor nos leve, Pai, a valorizar a oração e a pregação da palavra, que façamos isso diariamente, que oremos ao Senhor constantemente, pequenas orações ao longo do dia e também, Pai, tendo o nosso momento específico de orarmos ao Senhor com mais atenção. Mas que nós também, Pai, tenhamos o nosso momento de meditação na palavra, reflitamos sobre ela, nos fortaleçamos com ela e a levemos a outras pessoas. É assim que nós te pedimos, pela graça e misericórdia de Jesus. Amém.